Vitória fora de casa contra o Pouso Alegre, várias estreias e alguns retornos. E agora, a análise dos comentaristas Diego Maranha e Patrick Lopes no canal Cruzeiro Esportes. Foi mal, Diegão, vai lá. Olha, veja que o Cruzeiro foi provado e aprovado no interior hoje. Cruzeiro vence por 2-0. Cruzeiro que veio aí com Rafael Cabral, Zé Ivaldo, João Marcelo, Marlon e William, Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Arthur Gomes, Dineno e Papagaio na trinca ofensiva. Olha, veja que o primeiro tempo da equipe do Cruzeiro não foi um bom primeiro tempo. O Cruzeiro achou extremas dificuldades. A trinca ali, a dupla Lucas Silva e Romero não performou, não entregou. Cruzeiro com muitos passes laterais, Cruzeiro com uma velocidade muito ruim no seu ataque. Tanto é que o Zé Ivaldo foi o grande destaque do Cruzeiro aí, nessa função de fazer o ataque do Cruzeiro andar pra frente. Quem fazia o ataque do Cruzeiro andar pra frente era o Zé Ivaldo com passes verticais, a bola chegava no Matheus Pereira, a bola batia no William, e aí quando a bola do Zé Ivaldo chegava no Matheus Pereira e batia no William, o Cruzeiro conseguia construir as situações de gol, e foram assim os gols do Cruzeiro. Ora com o William, com o desvio, né, uma bola cruzada, o William consegue a finalização e a bola desviada faz o primeiro gol da equipe do Cruzeiro, ora com o próprio cruzamento do William para o Dineno ali bem posicionado na função de centroavante, conseguiu fazer o segundo gol. O Cruzeiro no primeiro tempo foi um Cruzeiro que gerou desconfiança. Quando o Cruzeiro volta para a segunda etapa, já foi um Cruzeiro diferente. Sim. Um Cruzeiro extremamente mais vertical, um Cruzeiro extremamente mais intencional, um Cruzeiro que fazia essa bola andar para frente, um Cruzeiro que conseguia progredir no campo do Pouso Alegre. O Cruzeiro conseguiu dominar o segundo tempo. O Cruzeiro foi dono do segundo tempo, o Cruzeiro foi protagonista do jogo nesse segundo tempo, com destaques aí para o Zé Ivaldo, que conseguiu continuar bem na partida, com destaque para as substituições, porque o Robert entrou muito bem, houve a estreia do Vidalba, houve a estreia do Cifuentes. O Vidalba, ao meu ver, entrou muito bem, gostei muito ali, porque o Cruzeiro terminou o jogo desmontando a linha de 2 zagueiros para montar uma linha de 3 zagueiros, com a entrada do Vidalba. E ao entrar o Vidalba pela esquerda, o Vidalba agregou demais com passes verticais, o Cruzeiro conseguiu entregar demais ali na segunda etapa. A entrada do Vital foi chocante pra gente, porque o Vital realmente não conseguiu entregar. Aliás, o Vital foi o Vital de sempre. Verdade. O Vital foi o Vital de sempre. Então o Cruzeiro, na segunda etapa, merecia sim ter ampliado o placar. Isso foi perguntado ao Larcamon. O Cruzeiro merecia, teve o pênalti com o Matheus Pereira, teve uma chance claríssima com o próprio Matheus Pereira, quase que dentro da pequena área, teve outra chance idêntica com o Vital. Então o Cruzeiro, na segunda etapa, poderia sim ter liquidado a partida e poderia sim ter feito mais gols. O Cruzeiro poderia sim ter obtido um resultado mais elástico. E vejo que na entrevista do Larcamon, algumas coisas foram perguntadas, algumas coisas foram bem respondidas, mas uma coisa me preocupa. Olha, veja que o Larcamon está deixando claro que ele quer terminar em primeiro. Ele deixou claro, ele explicou aí que durante a temporada, devido ao calendário do Cruzeiro, essas situações de colocar o Gasolina no lugar do William, de colocar o Machado ali de último homem ou de próprio volante, essas situações vão se repetir. Porque, segundo ele, o calendário é pesado e ele precisa oxigenar o time com essas substituições. O que tem me preocupado na coletiva de hoje é o seguinte: perguntaram ao Larcamon se hoje foi uma resposta para a eliminação. Cara, o Cruzeiro venceu. Mas eu não vejo que a vitória de hoje é a resposta para a eliminação. Também não. A resposta para a eliminação, para mim, Diego, seria o título do Campeonato Mineiro. Sim, boa. Então, eu vejo e entendo, Larcamon, que a resposta para o torcedor cruzeirense dessa eliminação, se é que há uma resposta, é o título do Campeonato Mineiro. Patrick Lopes, e bem observado isso aí. Exatamente, porque bora lá então, China Azul, vitória do Cruzeiro por 2-0 na 7ª rodada do Campeonato Mineiro. Uma vitória importante, que falamos sobre isso, a importância, principalmente pós-eliminação, no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro depender somente de si para conseguir aí as vantagens necessárias para o decorrer do campeonato. Eu acho extremamente importante, fez o seu papel
Mas apesar da vitória, trazemos lições preocupantes para um Cruzeiro que contra a equipe fraquíssima do Pouso Alegre, que até então em 6 jogos tinha conseguido apenas 2 vitórias e 4 derrotas, uma das piores defesas do Campeonato Mineiro. Inclusive na estreia veio aqui no Independência, tomou de 6 do América, impôs muita dificuldade do Cruzeiro no primeiro tempo, inclusive com erros do Cruzeiro que não pode acontecer em jogos importantes e de capacidade técnica superior, que é o que nós vamos encontrar a partir de agora, tirando o jogo contra o Uberlândia, porque pode ser erros fatais, que não foi só contra o Pouso Alegre. O Cruzeiro tem errado bastante, inclusive no decorrer da temporada em algumas partidas. Lições importantes em relação ao João Marcelo, por exemplo, que a maioria da torcida, para não dizer na sua totalidade, já pediu o João Marcelo como titular e mostra que a torcida não está tão errada assim. João Marcelo mais uma vez desempenhou bem, sempre ressaltando a questão do adversário, fraquíssimo até então o Pouso Alegre, mas o João Marcelo desempenhou bem contra o Atlético Mineiro, contra o próprio América. Então, nas oportunidades em que foram dadas, ele foi melhor que o Neres, e hoje foi titular, e precisa ser mantido assim, Larcamão. O Japa é outro que a gente temos pedido, e infelizmente hoje não teve a possibilidade, mas tivemos o Cifuentes, que na minha opinião está à frente do Lucas Silva, e talvez o Lucas Silva como opção no banco de reservas, é uma boa opção, não como titular. Demonstrou mais uma vez, mesmo contra a equipe fraquíssima do Pouso Alegre. Romero muito mal também, mas é um cara que ainda eu vejo com bastante... ele teve partidas boas com o Cruzeiro no início da temporada. Tomara que retome aquele bom futebol, porque hoje realmente o Cruzeiro perdeu o meio de campo. Falando aí sobre o William e o Marlon, 2 laterais que no ano passado, mesmo em Cruzeiro com muitas dificuldades, eles realmente se destacaram. E hoje praticamente as jogadas do Cruzeiro é que desafoga esse campo ofensivo, esses ataques do Cruzeiro vêm muitas vezes, inclusive pela jogada dos dois, como foi no primeiro gol. O Marlon cruzando para o lateral direito, o William dentro da área e conseguir fazer o gol. O William, líder em assistências no ano, juntamente com o Matheus Pereira, com 3 assistências, além também de mais um gol. O William realmente hoje, na minha opinião, um melhor na partida contra o Pouso Alegre. Dá destaque também ao Dineno. Muita torcida reclama do Dineno, e eu tenho ressaltado a importância que eu vejo ele, inclusive em jogos que ele não faz gol, através da movimentação e dessa bola hoje, conseguir ir pro ataque, ele conseguir fazer o pivô e fazer tabelas. O Dineno hoje mais uma vez importante, o 4º na temporada. Sabemos que ainda o parâmetro é o Campeonato Mineiro, mas é um jogador que já é o artilheiro e mostra bons fundamentos e recursos, coisa que não tínhamos há bastante tempo na centroavança do Cruzeiro. Matheus Pereira é o nosso camisa 10, hoje teve 2 oportunidades de fazer o gol e não conseguiu, inclusive pela sua capacidade, vamos criticar acerca disso, mas é um nosso camisa 10 que até então tem se destacado, inclusive se mantém ainda como um dos melhores jogadores, inclusive como líder de assistência nessa temporada. Dito tudo isso, pós-eliminação, não vai ser contra o Pouso Alegre que vai vir a resposta. A resposta sobre essa partida vai ser durante a temporada, e é o que eu falei, a ferida que foi aberta na quarta-feira, a gente possa lembrar lá no final do ano com uma boa prerrogativa acerca do que aconteceu, mas não vai ser contra o Pouso Alegre, inclusive mesmo na vitória fica a lição aí, preocupações acerca desse Cruzeiro.